Oi, gente. Vamos lá para nossa live de hoje. Peraí que eu sempre tenho que anotar aqui do que a gente tá falando. Senão as pessoas chegam e não sabem do que a gente tá falando. Então, todo dia aqui eu tenho a consciência para vocês serem mais livres emocionalmente, né? Mais independentes, porque só assim a gente consegue liderar a nossa vida, realmente. Se a gente não consegue ser independente, a gente fica dependendo do externo, né? E a gente não lidera. Então, deixa eu só fixar aqui. Pra quem chegar sabe do que a gente tá falando. Peraí que eu vou fixar. Outra coisa, eu tô todo dia... Fixou. Trazendo uma música. Hoje eu quero trazer pra vocês Maior, que é do Milton Nascimento e do Dani. E essa música é muito linda. Porque ela fala assim... ontem, acho que foi Pontos Indestrutíveis que eu indiquei. Hoje eu quero indicar essa que chama Maior. E ela fala assim... Eu sou maior do que era ontem. Estou melhor do que era antes, né? E esse é o processo de evolução. E o melhor aqui não significa que você é imperfeito, sabe? Assim, que te falta alguma coisa. Não é nesse aspecto. É num aspecto de ser mais verdadeiro. O melhor e o maior, eles se traduzem mais verdadeiro com quem você é. Então a música fala isso e ela fala: eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai revelar quem sou. E essa é a jornada, gente. Deus é um mistério. Deus é ilimitado. A gente nunca vai conseguir definir Deus. Ainda que a gente tente, ainda que a gente queira. Ele vai se expressar das formas mais inimagináveis que a gente possa imaginar. Ele vai sempre nos surpreender. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Vou responder perguntas no final. Gente, vamos alinhar uma coisa. Muita gente me manda pergunta aqui. Só que quando eu tô canalizando, muita informação é canalizada, eu não consigo focar no chat. Quando eu foco no chat, eu perco a canalização, eu perco o fio da meada, e aí fica horrível, porque aí fica sem pé nem cabeça as coisas, aí eu perco a lógica, aí eu não entendo, e fica ruim pra vocês também, porque eu vou falar um monte de coisa, vocês não vão entender nada, porque eu mesmo vou me perder, e vai ficar desconectado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer a mensagem primeiro, porque aí eu consigo canalizar, porque eu entro num flow e não consigo ficar prestando atenção no que vocês estão falando. E aí vai ter conexão, vai ter lógica, vai ter uma linha de raciocínio. Aí vocês façam suas reflexões aí em cima do que eu tô trazendo. E ao final eu respondo algumas perguntas. A gente vê aqui quem tem pergunta e a gente faz esse bate-papo. Não tem problema, eu não tenho problema com responder pergunta. Mas no momento que eu estou falando e canalizando, eu não consigo. Porque ou eu canalizo ou eu respondo a pergunta. Se eu respondo a pergunta, a pessoa me tira da linha ali de transmissão, aí eu perco o fio da meada e não consigo trazer pra você. Então vamos combinar assim. Quem tiver, anota aí, ou se conseguir lembrar, deixa que eu vou no final, eu respondo, não tem problema com isso não, tá bom? Então voltando, Deus é ilimitado. Não à toa ele deixou essa chave com Moisés. Eu sou o que eu sou. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer infinito. Eu vou me expressar tanto quanto eu quiser. E aí não é egóico, entende? Porque Deus, gente... Porque tem muita gente... Eu até fiz uma reflexão sobre isso. Não sei se ontem eu falei sobre isso, mas tem um link. Quem escutou e se tiver repetitivo, calma que eu vou fazer um link diferente do que eu fiz ontem. Eu trouxe até um post sobre isso, onde eu disse que Deus é ilimitado e a gente nunca vai conseguir conceber o que é ilimitado.
porque a nossa mente é limitada, ao contrário de Deus. E aí, muita gente entende esse acima de nós, essa inteligência superior, como algo de juízo de valor. Ou como algo do tipo, então quer dizer que eu sou inferior, quer dizer que eu não tenho importância. Não, gente. Inclusive vamos falar sobre superioridade e inferioridade também. Mas só para fechar esse raciocínio, não quer dizer isso. Quer dizer que Deus não é a sua expectativa. Quer dizer que Deus tem um poder infinito de criação que sustenta a vida e não está acima de você no aspecto de que a inteligência está superior a mim, então quer dizer que eu tenho que comparar a Deus. Não é uma competição com Deus. Parem de competir com Deus. Quem quer provar que Deus não existe ou que Deus não é superior a você, ele não é mesmo não, no aspecto humano, porque ele nem humano é, né? Ele é energia, a fonte. Quando a gente diz Deus está acima, quer dizer, ele sustenta a vida. Ele sustenta a sua vida. Entende? O universo. O universo acontece você querendo ou não. Seu coração bate você querendo ou não. Seu rim está infiltrando o sangue, você querendo ou não. Suas células estão se multiplicando aí no seu corpo sem você ter que raciocinar sobre isso. Isso é uma inteligência superior a você. Não é que você é um incapaz. Meu Deus, Deus está acima de... não é uma competição com Deus não, gente. É só realmente uma humildade perante a vida. Que existem coisas que você não consegue conceber. Porque se a gente olha para o nosso corpo, humana, a ciência explica muito como ele funciona. Mas não explica a inteligência por trás que consegue fazer isso tudo acontecer. Como isso foi concebido? A gente não tem essa resposta. E talvez a gente nunca tenha e tá tudo bem. Porque se uma coisa é ilimitada, que neurose coletiva é essa de tentar explicar e definir uma coisa que é infinita? Meu Deus, que angústia. Angústia de quê? Isso é oportunidade, gente. O nosso ego é tão gigantesco que a gente enxerga isso como competição divina. Quem é mais inteligente? Sério. O universo está acontecendo, tudo está matematicamente, perfeitamente acontecendo sem que você faça sem que você pense Seu coração bate sem que você ter que ficar lá, sem você ter que ficar. Coração bate aí, rim filtra aí, pulmão, respira aí. A sua respiração acontece sem que você tem que nem perceber. Inclusive perceber a respiração é ótimo, porque acalma. Isso é a vida, gente. Deus é vida. Deus não é a nossa expectativa. Deus não compete com a gente, ele sustenta a vida. Ele não cria do ego dele. Ele é isento de ego. O ego faz parte da condição humana, da experiência humana. Deus cria para sustentar a vida. E quanto precisar de sustentação, ele irá criar. Quanto mais precisar trazer vida para a vida, ele vai fazer. É a gente que tem ego. É a gente que compete. É a gente que quer limitar ele em caixas, em definições. É a nossa mente ilimitada que não aceita que uma coisa não tem uma definição ou que talvez tenha uma definição que eu não consiga compreender. E a humildade é aceitar essa inteligência que é muito maior que a nossa. Meu Deus, eu sou pequeno. Não, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tem a sua importância. A vida foi te dada. Seu corpo está aí, funcionando. Seu papel não é construir seu corpo. No sentido de músculo até, mas no sentido de vida. Não é. Você não precisa ficar racionalizando para o seu coração bater, para suas células se multiplicar. Para a vida acontecer, a vida já está acontecendo em você agora, aqui, agora. Quem está me ouvindo e quem nem está me ouvindo, a vida está acontecendo. Seu papel é cuidar da vida, gente. Como você cuida da vida hoje? Que escolhas você faz para o seu corpo, para a sua vida, para o seu futuro, para os seus sonhos? Esse é o seu papel. Pare de querer entender uma coisa que é limitada. Ou talvez pare de querer colocar em caixas e pare de se limitar. Se Deus é ilimitado e se Ele trabalha junto com você pelo seu coração e não pelo seu ego, você consegue participar da vida de uma forma muito mais ampla do que você imagina. Mas é você que se fecha. É você que fala, não,
Não, porque eu sou maravilhoso. Não, não posso conceber que existe algo que sustenta a vida, que é maior do que eu. Uai, seu corpo já é maior que você. Seu corpo não precisa da sua mente, não. Você tá vivo aí. Pronto. Já existe algo maior que você? Qual o problema? O que aconteceu com a sua vida? Que ego é esse, gente? Ah, eu preciso controlar tudo. Tudo o quê? Nem o seu corpo funcionando você controla. Sabe o que você controla? Cuidar do seu corpo. Essa tarefa é sua. Você tá fazendo bem essa tarefa? Não sei, se pergunta. Ai, meu coração... Ai, meu Deus, eu tô cuidando bem do meu coração? Porque bater, ele vai bater você querendo ou não. Você não precisa falar... Ai, claro, coração, hoje não bate aí não, tá bom? Ai, pulmão, agora não é o momento. Não, seu pulmão, seu coração estão nem aí pra você. A vida, né, seu corpo, coração batendo, o corpo todo acontecendo, milhões de células se multiplicando aí agora. Você não faz nem ideia do que tá acontecendo internamente. A vida já acontece você querendo ou não. E essa é a maior prova disso. Agora, quer dizer que você não tem importância na vida? Tem toda. O que você faz com a vida que foi te dada? Como você cuida da vida que foi te dada? Gente, nosso papel não é criar a vida. É cuidar da vida que foi nos dada. O papel de sustentar a vida é de Deus, da inteligência cósmica superior. A sua é cuidar da sua vida, da sua saúde, das suas coisas, dos seus sonhos, da sua carreira. É você responsável por isso. Você cuida bem? Não estou falando aqui de régua. É a sua consciência. O bem é o bem de cada um. O que você quer? Você pode me dizer, eu cuido bem. Ótimo, perfeito. O outro pode me dizer, não sei se eu cuido bem, não estou tão satisfeito com meus resultados. Então, muda. Começa a avaliar. Mas não, né? A gente não quer sentar na nossa cadeira e assumir a nossa responsabilidade, mas quer ficar preocupando com coisa que não é da nossa conta, né? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer com a vida? Ai, meu Deus, ai, não sei. As suas escolhas, você pode fazer um monte de coisa com a vida. Tá nas suas mãos, nas suas escolhas, todos os dias. Como você cuida de você, como você fala com você, como você se relaciona, como cuida da sua carreira, o que estuda, o que entra na sua mente, o que você assiste, o que você lê. Que você dá importância, o que você der importância na sua vida vai crescer. É assim que as coisas funcionam, gente. E a gente não quer cuidar da escolha, que é a coisa que mais a gente deveria cuidar. O nosso ativo mais importante dessa vida se chama atenção. Ai, não quero não. Não quero preocupar com a minha atenção. Tudo bem, você está jogando no ralo o seu ativo mais importante, porque o que você der atenção, cresce. Porque você está focando energia naquilo, você está determinando que aquilo é o foco da sua vida. Hoje o que você dá atenção, será que é o foco da sua vida? Ou que você gostaria que fosse? Será que o que você dá atenção está te levando para construir os resultados que você gostaria de ter? Seja honesto com você. Será que isso realmente está ajudando a contribuir com seus sonhos? Se não, que bom. A bênção dessa vida é ver. Viu primeiro? Agora a segunda pergunta. O que você vai fazer com o que você vê? Ah, não vou fazer nada. Tudo bem, gente. Você é livre? Tá tudo bem. Porque a gente fica muito num lugar assim. Ai, porque eu não tô nem aí. Eu não quero saber. Perfeito, mas vamos lá. A vida é sua. Você acha que você está afrontando o outro dessa forma? A vida do outro vai acontecer. E a sua? Por que a gente está tão preocupado em mostrar? Ah, preciso mostrar pro outro que eu não tô nem aí. E aí? A comparação é uma ilusão, gente. Uma ilusão. O outro, a vida dele vai acontecer você estando aí ou não estando aí. Mas a sua vida precisa que você esteja aí para ela. Ninguém consegue viver a vida pelo outro, não. Aí você tá esperando alguém chegar. Mas quem vai chegar? Quem será que vai chegar? E resolver a vida por você? A vida já foi te dada. Você tá aí com um corpo perfeito. Que ainda que tenha problemas, tem um funcionamento que tá acontecendo. Que você tá aqui me assistindo. Tem espírito aqui me vendo.
Não aqui, nessas 44 pessoas. Talvez esteja, só que a gente não tá vendo. A vida já foi te dada, o que você tá fazendo com a sua vida? O que você tá fazendo, gente? Ah, não tô nem aí pra minha vida. Então quem você espera que esteja aí pra sua vida? Aí o outro, porque eu vou fazer isso que eu vou chamar a atenção do outro. E se o outro não estiver preocupado com você? Como é que fica? Como é que será que vai acontecer? Ah, não, porque Deus vai fazer por mim. Será que Deus vai fazer por você? Ou será que Ele vai fazer com você? A gente tem que se perguntar. Porque Deus vai viver a sua vida por você ou com você? Muda muito essas duas frases. Por você é você sentar numa cadeira, que eu nem sei que cadeira que é, e Deus ficar vivendo a vida por você. E você, sei lá, o que você vai ficar fazendo? Assistindo. Outra coisa é com você, é você caminhando e Deus junto com uma bússola te guiando, te ajudando. Então, por você, com você, são coisas diferentes. Jesus trouxe caminhe em marcha, em movimento. Então, Jesus já nos trouxe talvez a resposta. Não é por você, é com você. Se você não caminhar, Deus vai continuar te convidando, porque essa é a misericórdia. Ele não tem capricho. Deus não tem capricho. Isso é o nosso ego que tem muito capricho. Deus não ganha nada, gente, em você não viver a sua vida, sabe por quê? Você é uma expressão dele, ele quer muito que você viva a sua vida. A coisa que Deus mais quer é que a gente seja muito verdadeiro com quem a gente é. Porque ser verdadeiro com quem você é, essa é a expressão de Deus aqui na Terra. E é isso que Ele quer. Sabe por quê? Ele te desenhou numa magnitude assim de inteligência que você se realiza. E ao se realizar, você contribui para os outros. A gente vive nessa vida, a gente transbordando o que a gente tem dentro. Quanto melhor você faz a si, quanto mais escolhas boas você faz para si, mais você tem para dar. Quanto mais você se realiza e se conhece, mais você serve aos outros. Servir aos outros é uma consequência de quem você é. Por que talvez para a gente o serviço vira um grande sacrifício? Porque as pessoas estão desconectadas. Elas estão se sentindo obrigadas a fazer uma coisa que às vezes elas nem gostam. Porque elas estão reprimindo talentos que elas têm. Mas realmente, se você não se conhecer e não entender seu talento, como é que você vai saber fazer as boas escolhas de carreira para você? Só que a gente não quer crescer e assumir responsabilidade. A gente quer fórmulas mágicas. Então, quer que alguém vire para você e fale, essa profissão é perfeita para você, vai lá. E se aquela pessoa errar no diagnóstico, o que acontece? Você não vai se realizar. Você que precisa olhar para dentro e encontrar a chave mágica em você, gente. Os dons e talentos são muito particulares. Inclusive, a gente pode ter o mesmo dom e talento, mas o jeito que a gente vai botar ele no mundo vai ser completamente diferente. Completamente diferente. É cada um do seu jeito, com a sua particularidade, com o seu desenho perfeito. E você quer ser o outro. Por isso você não se realiza. Porque vamos lá. Se pergunta aí. Quem é seu Deus? O outro ou Deus? Se você coloca o outro nesse lugar de que a pessoa vai determinar como é que você deveria ser e como você deveria viver, então você está colocando o outro no lugar de Deus. Deus já determinou quem você é. Seu papel é encontrar essa essência divina dentro de você. Através de uma jornada de autoconhecimento, sim. De curar o coração que talvez foi muito machucado aí desde a infância. E só você pode fazer isso. Ninguém vai fazer por você. Não existe pessoa ou profissional no mundo que faça isso por você. É você mesmo. Mas eu não quero. Tá tudo bem. Tudo bem, você é livre. Mas, então, você tem que entender o seguinte, você está colocando o outro no lugar de Deus. Você está rejeitando a si.
Você está rejeitando Deus. Você tá se colocando num lugar que você não é uma expressão divina, sendo que em essência você é. Se você não está sendo, é porque talvez você está querendo agradar o ego dos outros. Porque talvez você está querendo ser amado pelos outros e você não está se amando. Você está se rejeitando, e quando você se rejeita, você também rejeita Deus, que você diz, Deus, o jeito que você me desenhou tá errado. Uai, mas a gente começou a live falando, uai, tem uma inteligência muito maior que a nossa, que sustenta a vida, que sustenta seu corpo sem você ter que fazer nada. Seu coração bate sem que você tenha que pensar sobre isso, que o universo está acontecendo, tá tudo orbitando aí, sem que você tenha que pensar, claro, peraí, planeta X, faça isso. Não, você não precisa pensar sobre isso. Aí você diz que essa inteligência que sustenta a vida te fez errado. Por quê? Te fez errado? Em essência. Você pode estar agindo de forma errada ou desconectada da sua essência por uma decisão sua. Mas você dizer que a sua essência está errada, por quê? É porque alguém disse, essa pessoa é Deus? É o seu Deus? Ela te criou? Ela que sustenta a sua vida? Ela que criou esse desenho, essa engenharia aí humana, do corpo humano? Perfeita. Ela que cuida de todo o universo. Essa pessoa que te diz que você, em essência, tá errado. Que você tem que ser outra pessoa. Acho que não. Acho que ela não é Deus. Mas se você quiser colocá-la nesse lugar, você é livre também. Tá tudo certo. Se ela não é Deus, por que você segue ela cegamente sem nem questionar, gente? Por quê? Aí você não quer passar por um processo de autoconhecimento porque alguém te disse que você é alguma coisa e você acreditou nisso. E pronto, e assim será a sua vida. Bom, então você tem que parar de orar para Deus e orar para essa pessoa que você colocou no lugar de Deus. Você virou para Deus e falou, não, o seu desenho eu não quero saber, isso é minha essência, não presta. E colocou a outra pessoa que te disse alguma coisa no pedestal, então você tem que orar para ela. Ou então, se você não quiser orar, você pede para ela, para realizar tudo na sua vida. Ela não é Deus? Então peça para ela realizar as coisas na sua vida, gente. Simples assim. Porque a gente é engraçado, a gente ora para Deus, a gente pede, Ele dá as intuições, Ele te deu um desenho em essência perfeito com 12 talentos, você fala, não, você rejeita, fala, não, Deus, você não sabe de nada não. Você que sustenta esse universo, eu sou melhor que você, eu aqui sei. Tá bom, então, como é que vai fazer? Realiza as coisas então. Para que você está pedindo para ele? Você está pedindo para ele rejeitando o que ele está te trazendo. Qual que é essa incoerência? Aí você reza para Deus, pede para Deus, mas coloca o outro no lugar de Deus. Uai, quem é seu Deus? A gente tem que se perguntar, quem é meu Deus? Se é o outro, então você peça para o outro realizar milagres na sua vida. Você peça o outro para te dar orientação. Mas o outro deu e errou. Mas aí eu sinto muito. Você julgou que a inteligência do outro era maior do que uma inteligência que sustenta tudo. Gente, a gente tem que ter choque de realidade de vez em quando, sabe? Se questionar assim no nível muito profundo, o que eu tô fazendo? Por que eu tô colocando essa pessoa num lugar de que ela me diz que tem alguma coisa errada comigo? O que tem de errado com você, com a sua essência? Com o seu comportamento pode ter várias coisas de errado, é isso aí. Autoconhecimento serve para isso, para identificar o que a gente está se comportando mal e corrigir. Ninguém é um alecrim dourado, não. A caminhada humana, ela exige desafios. Agora, em essência, seu coração que verdadeiramente, não estou dizendo o personagem que talvez você criou para agradar as pessoas, mas verdadeiramente o que te entusiasma, o que você faz com muita facilidade, que você tem dificuldade até de reconhecer. Que às vezes você acha que não faz nada bem. Não, gente, alguma coisa bem você faz. Você só não tá reconhecendo em si, sabe por quê? Porque a gente distorceu o ego. Chamou isso de arrogância. Não, gente. Arrogância é eu achar que porque eu faço uma coisa boa, eu sou melhor do que alguém. Isso é arrogância. Eu achar que eu faço uma coisa boa, querer pegar essa coisa boa, colocar na minha carreira, exercer isso e servir os outros, não tem nada de arrogante nisso.
Cadê a arrogância disso? Agora, se você não consegue reconhecer em você, como é que o outro vai reconhecer, gente? Você dizer, eu sou bom de falar, eu sou bom da didática, eu sou bom em ensinar as pessoas, eu sou bom em escrever, eu sou bom em cozinhar, eu sou bom em desenhar, eu sou uma pessoa muito analítica, eu sou ótima para encontrar defeito, eu sou ótima para palavras, para interpretação, eu sou bom para cuidar. Você tem que saber o que você é bom para você decidir o que você quer trabalhar. Porque, gente, o trabalho é um serviço. Seja lá que trabalho for, é um serviço. Seja na empresa, seja um consultório, seja a sua empresa, você como empresário, seja o seu comércio, seja aqui nas redes sociais, tanto faz. O meio, não importa. No fim do dia, é um serviço que você presta para as pessoas. Todo trabalho é um serviço prestado ao outro. Um médico, se não tiver paciente, de nada serve o conhecimento dele. As lojas, o comércio, se não tiver cliente, de nada serve a loja. Professor que não tem aluno, de nada serve o conhecimento dele. Então, a gente está aqui para servir ao outro. Servir não é se colocar no lugar que, ai, nossa, quer dizer que eu sou menor que os outros. Não. Servir é servir, gente, é colocar o seu dom, o seu talento, sua habilidade, seja ela nata, ou seja, você nasceu com ela ou adquirida, porque você estudou, porque você trabalhou, você adquiriu experiência nessa vida, colocar ela à disposição de alguém, ou de um grupo. É só isso que é serviço. E a gente tem um trem, né? A gente tem uma coisa com o serviço, ai, não, porque a gente é contra serviço. Por que a gente é tão contra serviço, gente? Eu escuto muita gente falar assim, ai, credo, eu detesto serviço, pois eu acho maravilhoso. Primeiro que todo mundo serve de alguma forma. Quem trabalha tá servindo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que maravilha serviço, qualquer que seja, tá entregando para você tempo, tá entregando para você conhecimento, tá entregando para você alguma aceleração na sua vida, alguma facilidade na sua vida. Todo serviço entrega alguma coisa boa. Todo serviço te acelera de algum jeito. Seja um serviço no nível da sua casa ou um serviço dentro de uma empresa. Gente, imagina se o dono da empresa não contratasse ninguém. Fosse ele sozinho, ele ia dar conta de todos os setores. Ele ia conseguir todas as habilidades de todos os setores da empresa. Imagina que loucura que seria isso. Olha que maravilha. Tem tanta gente, cada um com a sua habilidade. E aí? Podemos ter habilidades iguais? Perfeito, podemos. Por exemplo, a pessoa que é boa de ensinar, tem um monte de gente que é bom de ensinar. Mas cada um vai ensinar o seu modo. Cada um vai trazer o seu jeito. Então, assim, não é só o dom pelo dom, é o dom do seu jeito. Vão ter várias confeiteiras. Cada uma vai ter seu jeito. Uma vai ser focar nisso, a outra é boa naquele prato, a outra é boa com buffet, a outra criou um buffet, a outra fez vegano, a outra fez, sei lá, de chocolate, a outra faz torre de chocolate. A outra dá curso, ensina pessoas que querem se tornar confeiteiras. Cada um pegou seu dom e tá entregando aquilo que gosta, aquilo que acredita, aquilo que acha que vai servir melhor o outro. Quando você se realiza sendo quem você é, gente, você serve o outro como consequência natural. Não vira esse peso todo que a gente coloca no serviço ou no trabalho. Por que é pesado? Porque talvez você faça uma coisa que você não queria fazer. Você está querendo agradar alguém que te diz que se não for aquela carreira, acabou pra você. E você segue infeliz, fazendo uma coisa que você nem gosta. Aí vira um sacrifício mesmo, porque você tá todo dia tentando se convencer que gosta daquilo. Se você começar a entrar num processo de autoconhecimento e descobrir quem você é, o que você gosta, ou até você às vezes até gosta da carreira que você tá, mas você não quer fazer daquela forma, aí você vai descobrir uma nova forma de fazer, que você pode aplicar na empresa que você tá, ou você pode ir para outra empresa que se alinha melhor a sua forma de fazer. Tem várias formas de fazer várias coisas, gente. A gente vai em médico, cada um é de uma forma. Aí tem médico que você não gosta muito do jeito dele, aí o outro você fala, ah, não, esse aqui eu gostei, me identifiquei com ele. Cada um tá, o conhecimento técnico é igual, é muito parecido, na verdade, né? Tem as diferenças de experiência, mas é muito parecido. Mas o jeito do médico, se ele é mais direto ou se não é, se ele é cuidadoso, se não é,
Se ele é brincalhão, se não é, isso é a pessoa, gente, isso não é o conhecimento, isso é você. Entende? A arquiteta que se preocupa com sustentabilidade. A outra que é mais artística, ou seja, que pessoas que são artísticas vão querer arquiteta que cria mais arte, que é mais irreverente. A outra já preocupa com a questão de iluminação, de espaço, de qualidade de vida. As pessoas que são mais preocupadas com isso vão se conectar com ela. Entende que isso se aplica a qualquer profissão que a gente quiser dar exemplo aqui. Cada um está servindo ao seu modo. E sendo quem é, com a sua própria característica, isso vale também, mas também buscando as coisas e o aprimoramento baseado no que você acredita. Quem acredita em arte, por exemplo, a arquiteta que acredita em arte, ela vai buscar arte. A que acredita em sustentabilidade vai buscar sustentabilidade, ela vai buscar cursos dentro da área de meio ambiente e sustentabilidade para ela trazer cada vez mais isso para os projetos. A que acredita mais em decoração, em beleza, em encantamento, vai fazer esse tipo de curso, vai se especializar nisso. A que acredita que a arquitetura tem tudo a ver com saúde mental, com espaço, com luminosidade, com conforto, vai estudar isso, vai estudar talvez neurociência e aplicar junto na arquitetura. Entende que assim, é o mesmo servir. O conhecimento técnico não mudou, mas são pessoas que têm vieses completamente diferentes. Entende? Isso é ser você. Isso é ser você, gente. Um gerente, ele pode gerenciar de várias formas, cada um vai gerenciar o seu modo. E aí, cada empresa vai ter a sua cultura e você tem que escolher qual cultura se aproxima do que eu acredito. Eu tenho que ser, gente, a mudança que eu quero ver. Você já tem que ser essa pessoa. O que você quer? O que você acredita? Se você não sabe, então a primeira coisa você já fez, já identificou. Nossa, tá faltando autoconhecimento, então eu vou buscar. Aí você vai olhar para as ferramentas, que hoje tem muitas, e você vai sentir no seu coração o que eu preciso. Eu preciso conversar com alguém e desenvolver melhor o meu raciocínio? Ah, não, eu preciso de um diagnóstico. Então, eu vou buscar uma ferramenta que eu acreditar e um profissional que eu sentir que vai me ajudar. Ah, não, eu preciso talvez ir para um processo mais profundo, para uma terapia, que eu preciso curar meu coração, tá tão machucado, que eu não consigo nem me desprender do passado. Eu não consigo nem olhar para mim com os olhos de hoje. Eu tô preso naquele olho da criança que foi muito machucado. Ou que se sentiu muito machucado. É você que tem que tomar essa decisão, gente. Então a gente tem que parar de querer resposta pronta, porque quem quer resposta pronta não quer crescer. Vocês têm que querer na vida fazer mais perguntas do que querer resposta pronta. A gente tem que ser muito estimulado e começar a gostar de fazer pergunta. Porque se Deus é ilimitado, eu preciso me preocupar menos com respostas e mais com perguntas. O quanto eu posso fazer? Como eu posso crescer nessa carreira? O que me entusiasma? O que eu faço com facilidade e, sem arrogância nenhuma? É só uma genuína valorização, gente. Se você não identifica nem o que você faz de bom, como é que você vai servir as pessoas? Você tem que saber no que você é bom. Qual é o jeito que eu tenho que é muito específico? As pessoas me elogiam normalmente pelo quê? Que nem eu mesmo reconheço. Não sabe? Vai para um processo de autoconhecimento. Procura um profissional que você se conecte e vai descobrir. Esse é o seu papel nessa vida. Mas você não quer. E ninguém pode fazer isso por você. Você quer que alguém chegue e te entregue a chave mágica. A gente não existe. A pessoa está te entregando uma visão dela que é uma visão limitada. Ela não é Deus. Limitada. Só Deus ilimitado. Que sustenta esse universo, você querendo ou não. Que sustenta o seu corpo, você querendo ou não. Que existe toda uma engenharia biológica que a gente explica o mecanismo, mas não explica como ela foi criada. Então começa a fazer pergunta. Perguntas são muito mais produtivas do que a resposta pronta. A resposta pronta vai te guiar talvez para uma coisa que uma pessoa acredita, mas talvez é o que você não acredita. Ou talvez é um caminho diferente do que você tinha que ir. Usa o seu discernimento interno. Quando alguém te disser para esse lado, tá bom, mas eu vou pensar aqui antes de tomar a decisão. Você que sabe. Ah, mas eu não quero assumir responsabilidade. Gente, a responsabilidade já é sua.
Porque até quem isenta a responsabilidade, quem não quer fazer escolha, quem não quer decidir nada, eu sinto lhe informar, já existe uma responsabilidade aí, você querendo ou não. Ela já é sua. Ou você pega ela e faz de uma forma consciente, ou você seguirá fugindo da responsabilidade de uma forma ilusória e ela continua sendo sua. É muito melhor a gente pegar e seguir de forma consciente, porque já é nossa, já não tem conversa. Você é adulto, já é sua. É melhor eu agir com consciência, porque com consciência eu consigo me aproximar dos resultados que eu quero, eu consigo me realizar. Quanto mais eu fujo, menos eu me realizo, né? Porque aí eu tô deixando as coisas na mão de pessoas que eu não sei nem o que passa na cabeça delas. Se elas fizeram jornada interna ou não. Que conhecimento não é... Maturidade não é adquirida com conhecimento, ela é adquirida com experiência. Então muita gente pode te dizer coisas baseadas na experiência delas, que sempre será limitada, gente. Ai, meu Deus, quer dizer que eu não posso escutar ninguém? Ai, não. Para de ser 880. Pode escutar as pessoas e deve, mas não escutar sem questionar, não escutar sem pensar, não escutar sem internamente você se perguntar. Faz sentido isso pra mim? Se pergunta, analisa, toma decisão e vai. A responsabilidade é sua. Pronto. Errei. Eu reconheço. Se eu tiver que pedir desculpa, eu peço. E eu mudo. Não existe sentença. A sentença é a gente que determinou. É você que determinou a sentença na sua vida. Mas tem gente que sentou e falou: ah, acabou pra mim. É isso aí, a vida é isso aí. Agora vou ter que aguentar isso aqui. Você sentou nesse lugar e você determinou isso. Então não reclama não. Não acha, não joga pra Deus, que Deus tá aí, ó, no seu coração todo dia te convidando. E, gente, pelos movimentos astrológicos que a gente tá passando, o convite tá ficando assim, alto, é megafone, que a vida tá convidando. Tem gente aí que tá muito incomodada pela vida. A vida tá tentando acordar a gente na mar, como um ato de misericórdia, não porque ela quer o nosso mal. É justamente que ela quer que a gente pare desse lugar de coitado que a gente não tem. Nem Jesus tratava a gente como coitado, gente. Por que você se trata como coitado? Isso é uma ilusão, isso é uma fuga emocional, porque é muito mais fácil eu falar, ai, coitadinho de mim, e criar como tudo, se tudo fosse uma sentença, do que eu ter que resolver e assumir responsabilidade. De uma forma consciente, porque a responsabilidade existe, eu querendo ou não. Entende? Então, assim, cara, se a gente sentar na nossa cadeira de líder, analisar, usar o discernimento interno com as 3 inteligências que existem. Racional, questionamento é importante. Eu sempre racionalizar e fazer perguntas. Mas por que isso? Mas por que será? Mas e se fosse diferente? A segunda inteligência emocional, emoção é dado. Se você não faz nada com o que você sente, ou se você não se permite sentir, não existe inteligência emocional, simples assim. Eu escuto muita gente falar que a inteligência emocional é eu me reprimir. Como é? O que é inteligência? Eu pego um dado, uma informação, faço alguma coisa com isso. Se eu não pego o dado da emoção, não faço nada com isso, cadê a inteligência, gente? Se eu não permito sentir, eu não conheço nem o que é isso. Como é que tem inteligência em uma coisa que você não sabe nem o que é? Você nem percebe o que aquilo impacta em você, como é que você reage quando está sob aquele efeito daquela emoção? Que gatilho aquela emoção dispara em você? Se você não conhece isso, não é informação, não tem inteligência. Tem só uma repressão com o nome bonito de inteligência emocional. Uma pessoa controlada. Ai, olha que pessoa maravilhosa, é controlada. É ter muita inteligência. Não, ela é só uma pessoa que se reprime de um jeito sofisticado. Que ela fala que o que é controlado para ela, na verdade, é uma baita de uma repressão. Porque ela não se permite sentir, ela não tem coragem de sentir. Quem não tem coragem de sentir não tem como ter inteligência emocional. Que ela vai pegar aquele dado e fazer o quê? Nada. Vários nadas. Ela não pega o dado, ela não sente. Então usem a inteligência emocional de vocês, ela é dado. Se permita sentir. Essa raiva, sabe o que ela está mostrando para você? Falta de limite. Aí você tem que se perguntar, por que eu tô colocando limite nas pessoas? Tô com medo de quê? Essa tristeza tá mandando você parar e olhar para alguma desconexão na sua vida, ou talvez enfrentar algum luto, alguma perda, algum desapego que você simplesmente ignorou, mas que a conta chegou ali agora. A ansiedade
Tá mostrando uma desconexão, uma preocupação com o futuro. Tá com medo de quê? Tá com medo de faltar o quê? Você é capaz. Será que você não tá precisando sentar na sua cadeira e se relembrar que você é capaz? E o terceiro é a inteligência intuitiva, perceber. É aquilo que você sabe, mas não sabe nem como é que sabe. É aquilo que você sente. A medicina chinesa fala isso, fala que a vida tem cheiro. Não literalmente cheiro, mas é aquela coisa que você tem um faro intuitivo do tipo, isso aí não é bom. Eu não sei nem explicar porquê, mas eu tô sentindo aqui um faro. Cheiro, a gente tem até esse esse dito popular, que é tipo cheiro de coisa, né? Isso aí não tá cheirando bem? Isso é a sua percepção intuitiva. E você tem que acreditar nela. Quanto mais eu entendo ela e quanto mais eu acredito, mais eu exerço. E isso vira inteligência, porque eu começo a perceber ela cada vez mais. Isso é uma inteligência espiritual, gente. Porque as pessoas emitem ondas, ela emite energia, ela emite campo energético. Você percebe. Ainda que ela tente te enganar, se ela estiver sentindo uma coisa e falando outra, você vai sentir a vibração dela. Por isso tem gente que fala lindo, mas quando bate em você, você fala, sei não fui muito com essa cara, não sei porquê, não caí muito nesse discurso. Você fareja que tem alguma coisa errada linda que você não entenda, mas você tem que seguir isso. Nem tudo dá pra racionalizar, gente. Se a gente não segue, quanto mais você seguir as 3 inteligências, que é racional, emocional e intuitiva, ou seja, racionalizar, questionar, sentir e perceber. Quanto mais você fizer isso, melhor seu discernimento interno fica. E como qualquer inteligência, quanto mais eu estudo e pratico, melhor eu fico. Quanto mais eu deixo me perceber, eu deixo a minha intuição falar, eu confio nela, eu deixo a minha emoção falar, eu presto atenção nela, eu questiono, quanto mais eu estimulo tudo isso, melhor eu fico. Quanto melhor o seu discernimento interno, melhor as escolhas você faz, simples assim. Senão qualquer um que te falar uma coisa, pronto, acreditou. Aí você vai se tornar uma pessoa que não lidera a vida, que os outros lideram a vida por você. Qualquer um que chegar e falar qualquer coisa, você acredita em qualquer coisa. Você não usa as ferramentas que você já tem. Mas por que eu não consigo usar? Porque você não quer. Quanto mais você começar a usar, melhor fica. Então começa logo, escuta a sua intuição, fica em silêncio, escuta o seu coração que te entusiasma. O que você está sentindo hoje? Se perceba hoje. Quando alguém falar uma coisa incomodar, você pergunta, o que esse incômodo quer dizer? Tem alguma coisa aqui. O que é essa raiva? O que é essa tristeza? Por que eu tô ansiosa? Tu quer correr do quê? De quê? Pra onde? Gente, a comparação é uma ilusão. A ansiedade que gera pra gente por causa de comparação é uma ilusão. É porque alguém diz que é melhor que você. Melhor em quê, gente? Tá, a pessoa ganhou um argumento de você. Legal. E aí? A pessoa ganhou um prêmio. Legal. E aí? A pessoa tem dinheiro. Legal. Né? Bom pra ela, que usufrua. Mas a sua vida mudou o quê? Com que o outro comprou um carro X. O outro tem, sei lá, uma casa na praia. Legal. Mas e aí? Mudou a sua vida agora? Não, o que muda a sua vida são suas escolhas. Então para de olhar porque o outro comprou, deixou de comprar. Fez ou deixou de fazer, olha o quê? Para suas escolhas. Lidera a sua vida. Que isso faz diferença na sua vida. O outro não vai fazer diferença nenhuma. E você perder seu tempo com ele, preocupado com o que ele fez ou deixou de fazer, julgando, criticando, você está perdendo tempo. E a sua vida, às vezes, está um caos. Porque você não sentou nessa cadeira e resolveu que não quer olhar. Então, sente na cadeira e resolva a sua vida. Larga o outro para lá. O outro não é da sua conta. Você tá gastando dinheiro ou não tá? Se ele ganhou argumento ou não ganhou? Se ele ganhou prêmio, cargo? Gente, nada disso interessa, não muda a sua vida. E para de se colocar como pequeno também, que você não é. Porque quanto mais você se colocar como pequeno, aí é você que está sentenciando sua vida a ser pequeno. Você não é. Você é uma expressão divina igual ao outro. Agora, o outro fez X escolhas e está fazendo X resultados. Que escolhas você está fazendo, que resultados você quer. Ninguém melhor, ninguém pior. Tudo é questão de escolha. Existem escolhas que são questionáveis. Tá, mas aí escolha para você. Se o outro tá fazendo uma escolha que é questionável, tá conseguindo um resultado moralmente, né, questionável, é da nossa conta. Talvez seja se a gente estiver dando atenção para ele, com a nossa atenção ele tá conquistando resultado. Então não dê atenção. Se você não concorda com uma coisa, você faz o quê? Não dá atenção, simples assim. Por isso que eu também disse no início da nossa live que a atenção é o nosso ativo mais
precioso. Se eu não concordo com uma coisa, eu não dou atenção, porque quando eu der atenção, aquilo vai crescer. Dê atenção para o que você quer que cresça na sua vida e na sociedade, porque temos responsabilidades com a sociedade, com toda certeza nós temos. O que a gente dá atenção enquanto coletivo cresce. Se a gente está vendo um monte de coisa que a gente não acha legal, a gente tem que se perguntar por que eu estou dando atenção a isso? Por quê que a gente está dando atenção, sendo que a gente não concorda? Então a gente tem que se perguntar. E se todo mundo se perguntar e começar a mudar o que dá atenção, os assuntos mudam. As coisas começam a mudar, porque esse é o nosso poder enquanto sociedade, é cada um se transformando e melhorando a questão das suas escolhas, melhorando o que dá atenção, sendo já a pessoa, a mudança que você quer ver no mundo. Você já tem que ser isso, gente, não ficar cobrando que o outro seja você, seja você. Bom, então é isso, pense sobre isso. Para quem chegou agora, as minhas lives todas ficam, tem lá um link na minha bio, com todas as lives gravadas, tanto essa para quem chegou agora, como as antigas, quem quiser ver outra live ou rever essa aqui inteira, tá tudo lá. A gente tá aqui para trazer consciências para vocês, para fazer vocês pensarem. Eu quero que vocês, a partir de quem me assistir, que acha que faz sentido, façam mais perguntas do que respostas. A música que eu indiquei para vocês hoje é Maior, do Milton, acho que é Milton Nascimento e Dani Black, se não me engano, que ela fala: eu sou maior do que era ontem, estou melhor. Não, eu sou maior do que era ontem, estou melhor do que era antes. Eu sou filho do mistério e do silêncio, e somente o tempo vai revelar quem sou. Então, escuta essa música, ela tem uma letra muito profunda, e eu acho que assim, somos filhos do mistério e do silêncio. É no silêncio que Deus fala com você, é no coração que Deus fala com você. E essa inteligência cósmica é um mistério que a gente, ilimitado, que a gente talvez nunca alcance. Isso não é nem um pouco angustiante, isso é estimulante. Quer dizer que a gente sempre vai poder mais, porque se eu sou uma expressão de Deus e Ele age a partir de mim, então quanto mais eu posso ser eu. Mas Deus não age no personagem, Deus age na verdade. Alguém tem alguma pergunta? Porque quando eu tô canalizando eu não consigo. Eu fico desorientada se eu ler vocês. Mas quando eu paro eu consigo responder. Se alguém quiser perguntar alguma coisa ou tecer um comentário. Dia 12 teremos workshop para quem quiser aprofundar. Com música, porque é isso aí, né? Deus me trouxe para ensinar com música, com coisa diferente. Vamos ter música, vamos ter exercício, vamos ter muito conhecimento. Que a gente precisa se libertar e dar um descongelar esse corpo. Porque a gente tá muito congelado. Então, isso é seguir o coração, gente, porque quando eu comecei a conceber que o meu trabalho seria um pouco diferente, eu falei, nossa, o povo vai criticar. E depois eu falei, pô, mas se Deus me criou assim, paciência se alguém gostar. Eu sei que as pessoas que se conectarem, elas vão vir. E elas vão vir por isso. Porque elas vão entender que aquilo faz sentido para elas de alguma forma. E eu vou servir a todos que quiserem ser servidos. Com muito amor e muita realização e amando o que eu faço. Amando dar voz às consciências. Amando trazer voz, porque todo mundo que ensina, eu honro muito as pessoas que ensinam, eu honro muito as pessoas que trabalham com a voz, porque a voz e o ensino é a visão. Todo mundo que ensina traz a visão para o outro. E a partir do momento que vocês veem coisas, vocês podem ter mais poder de escolha. Então valorizem todos os serviços, porque todos vão te entregar alguma coisa que vai te ajudar na sua caminhada. Tem alguma coisa, gente, que vocês querem perguntar? E quem quiser se inscrever dia 12, tá no meu link da bio também, o evento. Deixa eu ver se eu consigo rever se alguém comentou alguma coisa. Ah, que legal, alguém falou 13. Eu amo sincronicidades, eu acho que Jung falava isso, né? Que é uma forma da gente, do universo conversar com a gente. De Deus conversar com a gente também. Você está falando de espiritualidade? Gente, eu até falo sobre espiritualidade, mas deixa eu deixar uma coisa clara para quem chega aqui. Não tenho religião. Já participei de várias, tá?
Não tenho nada contra nenhuma, mas eu acredito numa espiritualidade mais livre. Eu acredito que Deus fala com a gente no nosso coração. A gente pode sim buscar esclarecimento, eu não vejo problema, mas eu acho que a gente não pode nunca deixar de escutar o nosso próprio coração. Pra mim, essa é a maior espiritualidade que existe, sabe? É você ser verdadeiro com você e com o seu próprio coração. Então não tem problema você buscar alguma coisa, isso aí é você que tem que achar, né? Eu não tô aqui pra dizer nem que sim, nem que não. Eu já tive minhas buscas, mas hoje eu me encontro em outro momento. E não quer dizer que eu não busque, tá? Eu ainda acompanho certas coisas. Mas eu não me coloco num lugar específico. Eu, inclusive, adoro ouvir sobre várias coisas diferentes, porque eu acho que isso me amplia de certa forma. Mas o meu coração sempre como maior guia da minha própria vida, porque é lá que Deus me guia. É no meu coração, quando eu sou verdadeira, quando eu faço mesmo incomodada, quando eu sou quem eu sou, sabe? Quando eu vou mesmo sem entender, porque isso é a fé. A gente vai mesmo sem entender, gente. Quando eu concebi meu evento, e eu gosto de dar exemplos pessoais aqui, porque traz pra vocês esse senso de que todo mundo passa por isso, sabe? Quando eu concebi meu evento, que eu pensei, vou colocar música, eu me questionei, eu falei, tô ficando doida, né? O que eu tô fazendo? E aí, eu fui entender isso, sabe? Se Deus tava falando no meu coração, eu tava querendo controlar as coisas e não, eu tinha que me entregar, ainda que eu não entendesse, ainda que eu não soubesse exatamente, porque cada evento é um evento, cada aula é uma aula, cada live é uma live. Eu chego aqui com um certo tema na minha cabeça, mas tem hora que eu vou por um caminho. Hoje mesmo eu tinha programado uma outra reflexão e acabou acontecendo essa reflexão, e é isso, a gente se entrega. Sabe, a gente não veio salvar ninguém, gente, mas a gente entra num lugar muito de entrega pra servir, que é esse lugar do tipo, eu vou seguir minha intuição, eu vou seguir meu coração. Ainda que eu não entenda, ainda que às vezes a gente faz e fala, mas poderia ter sido melhor, poderia ter falado isso e aquilo, mas foi o que foi. É o que é. Essa é a verdadeira fé. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não veja, a gente só entrega o coração, entrega o servir e faz com amor. Ai, quer dizer que todo mundo não vai ter os dias difíceis? Vai ter os dias difíceis, gente. Fazer a coisa por amor e realização não quer dizer que não vai ter desafio, não vai ser difícil. Mas é melhor. Porque ainda que tenha desafio e que seja difícil alguns dias, são só alguns dias, são só alguns desafios. Mas você volta porque você acredita naquilo. Porque você se realiza com aquilo que você não se imagina fazendo outra coisa. Quando a gente se conecta com o que a gente veio para fazer, a gente tem dificuldade de se imaginar fazendo outra coisa. Alguém tem mais algum ponto? Então, para mim, espiritualidade é isso: abrir seu coração e ser o mais verdadeiro que você puder. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. E eu vou deixar sempre pro final, tá, gente? Porque quando eu tô falando, não consigo. Eu acho... Uma pessoa falou que já teve experiência com lideranças, né, que se achavam Deus. Gente, tem. O que acontece? A gente ocupar cargos de liderança não nos faz uma pessoa madura por si só. O que nos torna maduros, seguros, é a jornada interna. Então tem muita gente que ocupa cargos de liderança e continuam pessoas imaturas, porque não fizeram a sua jornada interna. Então são pessoas que jogam a responsabilidade para o outro e não assumem a própria. São pessoas que às vezes são muito autoritárias, querem mandar no outro para se sentir melhor, para se sentir maior. É o ego, é porque a pessoa não fez a jornada. E aí, a gente, quando lida com essas pessoas, a gente tem que fazer a nossa jornada para entender o seguinte. Ou eu coloco limite, aí cada empresa, né, vai ter suas formas de colocar um limite, porque não é porque uma pessoa é líder seu, é chefe seu, que ela tem o direito de te destratar. E você vai ter que ganhar consciência, segurança interna e reconhecer suas habilidades para que você, às vezes, se movimente para sair desse lugar. Porque esse lugar, ele é um lugar que permite um limite seu que é atravessado, então você não tem que estar naquele lugar. Então a gente precisa de confiança e de reconhecer essa nossa habilidade, de ver. E se hoje eu não consigo sair, por quê? É falta de confiança ou é talvez porque eu preciso de algumas habilidades que eu não tenho? Busque as habilidades para que você saia.
entende? Então a gente começa a viver a vida, e se é liderar a vida, a gente vai viver a vida mais focado, sabe? O que eu quero e o que eu preciso fazer. Seja em mim, que eu trabalho em mim, ou seja até, às vezes, um conhecimento que eu preciso para ir embora. Para falar, eu não preciso disso. O basta é nosso, gente, porque eu não controlo o outro, sabe? E se eu quiser ficar esperando o dia que o outro vai reconhecer que ele fez tal coisa, mas se ele não fizer a jornada interna, ele não vai reconhecer, entende? É ele com o ego dele que tem que entender que ele está usando o ego dele para poder, usando uma autoridade externa e usando o ego dele para se sentir melhor do que os outros, porque internamente ele não se sente melhor, ele se sente inseguro, entende? Então é você que faz um movimento para sair muitas das vezes, ou para colocar um limite, porque tem muita empresa que permite limite, que ela tem canais, que ela tem RH, que ela tem auditoria, que ela tem coisas que você consegue pedir ajuda. Então você tem que entender como é que é esse lugar, como é que é essa cultura. Tem recurso, eu consigo pedir ajuda? Ah, não consigo, então você se movimenta para ir embora? Que enquanto você não der o basta, não vai ser o outro que vai dar. Eu não consigo controlar o outro, né? Então, deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa? Não consigo aceitar. Alguém tem mais alguma pergunta? Ah, e quem me perguntar assim, o que eu faço na situação X? Se pergunta 3 coisas. O que você pensa sobre isso? Se questiona. Isso faz sentido, não faz? Por que eu aceito isso? Por que eu não aceito? Então, primeira coisa, você vai se questionar. Segunda coisa, você vai usar a sua emoção. O que eu sinto em relação a isso? Que sentimentos isso me provoca? Quais gatilhos isso me traz? E a terceira, você vai usar a sua percepção. Você está farejando alguma coisa em relação a essa situação, essa pessoa, esse lugar? Usem sempre essas 3 inteligências disponíveis para vocês, para tomar as decisões da vida de vocês. Usem, sejam verdadeiros com você. Se a gente não consegue ser honesto com a gente, aí fica um pouco mais difícil, né? Porque se você finge para você que você não vê as coisas, como é que você quer? Né? Deus te manda a intuição. Seus guias, os anjos, o que você acreditar te manda a intuição para te ajudar. Você não escuta. Como é que você imagina? Eles precisam que você acredite e escute. Eles não vão fazer por você. Eles estão aqui para ajudar, não para fazer para fazer junto. É você caminhando e a espiritualidade te ajudando. Não é a espiritualidade, você sentando, assistindo a vida, é a espiritualidade fazendo por você. Entendeu? Então, usa sempre essas 3 inteligências. Quanto mais vocês usarem, mais vocês vão ficar bom nisso. E quanto mais vocês usarem, melhor vocês lideram a vida de vocês e melhores escolhas vocês fazem. Então, o que eu faço em relação a isso? O que eu penso, o que eu sinto, o que eu percebo. O que eu estou farejando dessa situação, dessa pessoa, desse lugar, e aí tome a sua decisão baseado nessas perguntas. Se acostumem a fazer mais perguntas do que querer resposta pronta. Eu não tenho mais com a minha intuição, tive que sentir na pele. Eu também demais. Nossa, no início da minha caminhada também já quebrei muito a cara, gente, por não escutar, vixe. Por não escutar o que eu sinto, por não escutar o que eu percebo, por não seguir a intuição. Já ralei muita cara nesse asfalto dessa vida. Só que é isso, né? A gente chega uma hora que a gente fala, ai, agora chega, eu vou aprender. Acho que eu já apanhei o suficiente. Acho que a minha cara já tá ralada o suficiente, acho que agora eu posso escutar. E a gente começa um movimento de construir. É que nem uma relação, entende? Do mesmo jeito que você constrói uma relação com a pessoa, o autoconhecimento, gente, é pra você construir uma relação consigo mesmo. Quanto mais você confia, mais você escuta, mais resultados você vê e você cria essa boa relação. Total, gente. É claro que você aprende na pele e não nos diplomas. A gente conversou sobre isso ontem, da importância do conhecimento, mas não colocar o conhecimento no lugar da vida. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Conhecimento é super válido? Super, né? Uma arquiteta precisa estudar para virar arquiteta. Uma psicóloga precisa estudar para virar psicóloga. Um médico precisa estudar para virar médico. Um engenheiro para virar engenheiro e assim por diante. Ah, uma pessoa falou aqui que está fazendo artesanato. Ela provavelmente teve que aprender.
com alguém, com um curso, com alguma coisa. Então, se o conhecimento é importante, é super, gente. Mas não desmereça o conhecimento da vida. Conhecimento sem prática de nada serve. Então, autoconhecimento é o conhecimento teórico e você tem que ir para a prática da vida para você perceber como você vai aplicar o que você aprendeu sobre você. Então, quando você tiver que colocar limite, dizer não, acolher, ter compaixão, ter paciência, ter resiliência, seu ego vai ser testado por alguém que está sendo arrogante com você ou que está te colocando num lugar arrogante. Então, é na vida que a gente também aprende. E maturidade não é intelectual, é experiência. Sabedoria é experiência. Quanto mais eu me permito aprender, melhor fico. Então, não intelectualizem tudo, nem fujam para a mente, porque é muito fácil fugir da mente para correr da vida. Então, usem a mente, mas não fujam da vida. Se coloquem à disposição de viver para aprender, para errar, para não ter as respostas. É isso, e a vida é isso, isso é fé. Seguir mesmo sem todas as respostas, porque a gente não tem mesmo, não. A gente não consegue adivinhar tudo que vai acontecer com a gente. Tem mais alguma coisa que vocês queiram trazer? Ó, 13h33, ó, estamos com a 3333 aqui, uma boa linha da energia do 3, que é uma energia dessa trindade, dessa integração. Corpo, o que eu sinto, mente, o que eu percebo, o que eu questiono, e espiritual, ou espiritualidade, o que eu percebo, meu campo e o campo alheio, né? O que eu percebo sobre mim e sobre o outro. Então são as 3 inteligências que a gente falou. Essa é a trindade, a integração. E é assim que Deus fala com a gente, porque quanto mais verdadeiro você for, mais alinhado você vai estar nessas 3 inteligências. Mais você vai se conhecer e questionar, mais você vai sentir e saber o que fazer, e saber o que os seus sentimentos estão tentando te dizer, para saber navegar, e mais você vai perceber o sutil, aquilo que eu não consigo explicar com a mente racional, mas aquilo que eu percebo, que eu farejo, que eu sei que está errado ou que eu sei que está certo. E assim a gente usa as 3 inteligências para navegar pela vida, a gente liderar a nossa vida. Lembra da Arca de Noé que a gente conversou aqui outro dia? Constrói a sua arca, a sua estrutura interna e navega pela vida. É isso. Para de pular da sua arca. Tem gente que nem construiu, quer pular da arca para pendurar no bote do outro e ir, sei lá, para onde, porque o outro também está perdido, não sabe para onde ele está indo. Fica no seu barco. E se alguém quiser uma guiança, você ajuda, mas no seu barco. E Deus te guiando. E a espiritualidade no mar, te ajudando, te dando uns empurrões. Seus guias, os anjos, o que você quer, está te dando uns empurrões que você precisa. Para você se movimentar. A vida, gente, é um eterno movimento. Quem fica parado, a vida vai dar um jeito de trazer uma onda para a pessoa se movimentar. A gente não veio para ficar parado. Parado a gente não cresce. A estagnação, ela leva à falta de vida. Movimento traz vida. Vida é movimento, movimento é vida. Movimento traz mais vida para a nossa própria vida. Deus é vida. Tem muita gente que pergunta assim, como saber que uma coisa vem de Deus? Gente, traz vida. Traz mais vida para a sua vida. Traz uma vontade de viver. É vida. É encantamento com a vida, é sentir a vida, é perceber a vida. É perceber que está vivo e perceber que esse é o maior presente da existência. E por isso é divino. É divino, é extraordinário se você parar para pensar. Então, assim, se uma coisa tem a falta de vida, de medo, te paralisa, te estagna, ela não está te trazendo vida. Se uma pessoa te traz impulso, crescimento, movimento, traz mais vida, é bom para você. Então, use o seu discernimento interno. Deus sempre trará vida. Não faz sentido nenhum. Deus sustenta a vida, sustenta seu corpo para que tudo ocorra. Tá tudo acontecendo aqui, meu coração batendo, meu pulmão, meu sangue circulando, meu rim filtrando, minhas células se multiplicando. O universo tá tudo perfeito, tudo acontecendo. As estrelas no lugar, os planetas no lugar, a coisa acontecendo. Deus sustentando a vida. Por que ele não traria vida se ele faz toda essa sustentação imensa? Qual que é o sentido dele chegar na sua vida e trazer menos vida para a sua própria vida? Eu acho que é muito pelo contrário. Deus traz vida. E esse talvez seja o maior sinal se uma coisa é divina ou não para você. Tá trazendo vida para a sua vida? Então com certeza. E você vai sentir. Deus não se
explica, se sente, se ele é infinito e ilimitado, você vai ter uma percepção de Deus que só você vai ter. Você vai ter e ser, e você já é isso, uma expressão de Deus que só você é capaz de ser. Então seja você, ser verdadeiro é honrar a Deus, é amar a vida que foi te dada, porque ela foi te dada desse jeito, perfeito, ainda que você não entenda. Em essência. Talvez seu coração tá machucado, seu comportamento não tá bom, mas na sua essência, no seu coração, a vida é perfeita. E você tem muito a servir pelo mundo e para o mundo, se você for você. Se você se entregar ao seu próprio coração, se você se render e falar, eu vou ser verdadeiro, ainda que me chamem de um monte de coisa, ainda que ninguém entenda, ainda que eu não faça ideia do que vai acontecer, mas eu vou ser cada dia mais verdadeiro comigo. Isso é honrar a vida que foi te dada. A vida é verdade, gente. A vida não é uma ilusão, a vida não é uma mentira. Isso só leva a gente para a estagnação. A vida é sobre verdade. O universo trabalha com a verdade, com a honestidade. Então escutem o coração de vocês, sejam muito honestos com vocês. Essa é a maior forma da gente trazer vida para a nossa própria vida, e é lá que Deus te encontra, na verdade do seu coração. Então é isso. Deixa eu ver, teve mais alguma coisa? Não. Gente, então é isso. Amanhã não terá live, eu volto quinta-feira, 12:30, para nossa próxima live. Vou pensar, ainda não sei o tema, mas sempre o nosso objetivo é esse, trazer consciências para vocês serem mais livres e por isso conseguir liderar a vida de vocês. Quem quiser, vai no meu link da bio para ver essa live na íntegra ou ver as outras lives. Tem acho que mais de 60 lives. Não, acho que não tem estudo não, talvez umas 30, 40, sei lá. Lives disponíveis, eu vou subir com mais essa e mais uma hoje. Eu tenho mais umas duas que eu achei no arquivo aqui que eu vou subir, porque por causa do tempo delas eu tô tendo que subir em outro lugar, porque elas são lives de mais de 1 hora. Mas tá lá, tem muita consciência, tem muita coisa legal. E pra fechar hoje, eu acho que a coisa que fica mais pra gente é: façam mais perguntas do que queiram respostas prontas. Estimulem todos os dias vocês a se perguntarem as coisas, a perguntarem, fazer pergunta para o universo, para Deus, para a vida e para as pessoas. E usem as 3 inteligências que a gente conversou. Questionar, que é racional, sentir, que é emocional, e perceber, que é essa intuitiva e espiritual. E quem quiser participar do evento dia 12/8, bem no eclipse, onde nós vamos tirar esse ego do comando, vai ser o início, né, dessa domagem do ego, bem no eclipse, onde a gente vai olhar para essas sombras, mas que a gente também vai se divertir, que vai ter música, porque eu acredito que a cura, ela tem essa parte que é dolorida mesmo, que a gente precisa enfrentar, né? Os nossos medos, as nossas sombras, mas eu também acredito na diversão. Porque é assim que é comigo. É dolorido e divertido ao mesmo tempo, e tudo a mesma coisa, e é assim a vida. E ao mesmo tempo que é dolorido, não é dolorido pelo caos. Não é dolorido só porque é dolorido. É dolorido para voltar à vida. Porque se tem uma coisa que eu acho que esse processo de reconexão com a essência, de autoconhecimento e de entrega, né, de entrega a Deus, entrega à vida, acontece pra gente é nos devolver a vida real, a vida verdadeira, é você sentir a vida e você participar da vida, a alegria genuína pela vida, o encantamento pela vida. Eu acredito muito nisso. E eu acho que música é uma das formas melhores de fazer a gente voltar a sentir. Por isso que música faz parte do meu trabalho. Por isso que eu indico vocês músicas aqui. Inclusive indiquei hoje a música Maior. Escutem essa música do Milton Nascimento e Dani Black. Acho que é Dani Black. Não tenho certeza. Acho que a música é da Dani Black e o Milton Nascimento cantou. Não sei, procurem. Tem em várias plataformas. Essa música é incrível. Tem uma letra linda. E descongelem o corpo de vocês escutando música, ou fazendo arte, ou desenhando, pintando, ou ficando só em silêncio pelo menos. A gente precisa descongelar, a gente precisa voltar à vida. Porque senão a gente vai ficar nessa anestesia e nessa coisa, super estímulo, mas muito desconectado de si. Mas enfim, somos líderes. Quem escolher, quem quiser, me acompanha aqui. E quem quiser dar um passinho a mais, vem pro evento no dia 12. Nessa energia do eclipse, que a gente vai fazer essa virada para você passar a liderar a sua vida. Quem quiser se inscrever, o link tá na bio. E quinta-feira a gente volta aqui 12:30 com mais uma Hora da Consciência aí pra gente ser mais independente um pouquinho mais cada dia. Amanhã não tem live, quem quiser vai lá pra pegar alguma live antiga ou ver essa aqui pra quem entrou atrasado. Obrigada, bom dia pra vocês, gente, até quinta.